Boa tarde, meu aliado, como você tá? Esses dias eu tava noiando aqui nos meus pensamentos, até que me veio um questionamento que vai guiar o vídeo de hoje. Hoje a gente vai especular como seria o mundo completamente 2D. E não tô falando daquele 2D de jogo que dá pra ir pra trás da parede ou tem um fundo 3D. Eu tô falando de um mundo absolutamente 2D, sem nenhuma noção de profundidade. Antes de começar a especular, eu vou explicar pra vocês o que são essas tais dimensões espaciais. Pensa o seguinte, a gente vive em um mundo 3D, ou seja, um mundo de 3 dimensões físicas. Se você levantar aí da sua cadeira, você consegue ir para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima e para baixo. Essas são as 3 dimensões em que a gente vive: altura, largura e profundidade. Agora, aponta uma luz para sua mão e olha a sombra que a sua mão projeta. Você vai conseguir medir a altura, você vai conseguir medir a largura, agora tenta medir a profundidade. Cri, 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 cri. Exatamente, não existe profundidade em uma sombra, porque a sombra que nós, seres 3D, projetamos é perfeitamente 2D. Agora a gente vai voltar para os primórdios da evolução humana, no momento em que as primeiras criaturas rastejaram da sopa primordial até a terra firme. Ok, primeira coisa, as plantas nesse mundo. Se elas não fossem pequenas, elas serviriam como um tipo de barreira. Então as primeiras criaturas que se tornassem terrestres ou viveriam em um espaço limitado entre as grandes estruturas e a água, ou o que é mais provável, todas evoluiriam como criaturas voadoras e subterrâneas, ou criaturas que conseguem escalar esse obstáculo. Agora vamos avançar mais um pouquinho, na época das grandes criaturas. Ficar preso em uma emboscada e ser devorado por um predador seria extremamente comum se a criatura não pudesse escapar por cima ou por baixo. Então as criaturas que não possuíssem boas habilidades de escavação ou voo, ou que simplesmente não pudessem se defender, iam ser substituídas por rápidas garras de escalada, escavação ou asas. Agora a gente avança para o ponto da história onde os seres humanos começam a surgir, na primitiva pré-história. Como as criaturas não possuem profundidade, os seus órgãos e derivados iam se expandir para cima, para baixo e para os lados. Então todos iam ser meio que gordinhos. A humanidade, como criaturas subterrâneas, começariam a desenvolver seu cérebro a partir de caças bem elaboradas, cultivos de pequenos frutos e nomadismo subterrâneo. Mais ou menos igual ao que foi no mundo real. Então nessa parte eu travei um pouquinho a minha noia, porque eu pensei, se não existe profundidade, como eles vão chegar na época da escrita, onde precisa de 3 dimensões? E caso você não tenha entendido, pensa um pouco. A gente precisa de 3 dimensões para escrever. A gente vai de um lado para o outro do papel, mas a gente também observa ele de cima, de uma terceira dimensão. Então me veio uma ideia na cabeça: formas geométricas e buracos. Basicamente, a escrita que a gente conhece, feita por marcas de tinta ou grafite, seria feita pelos seres 2D em forma de rachaduras em superfícies planas, o que ia permitir eles distinguirem o formato e tamanho do buraco, e assim a escrita poderia prevalecer em um mundo 2D. E a gente chegaria finalmente na Idade Antiga, com a invenção da escrita através de ferramentas pontudas. Como a gente está falando de uma sociedade subterrânea, seriam poucas as civilizações que conseguiriam construir algo na superfície. Somente quem tem muito recurso, como foram os grandes impérios, vão conseguir criar coisas acima da superfície. E aqui a gente encontra um probleminha gravitacional. Para atravessar de um lado para o outro dessa cidade, você precisaria passar pelo meio dela. Mas se você tirar esses pontos de contato e tentar passar, a estrutura vai simplesmente desabar que nem uma torre no Angry Birds. Sendo assim, a estrutura das construções da superfície seria uma mistura entre peças de apoio móveis, onde você passa por uma porta enquanto a outra obrigatoriamente tem que estar fechada para apoiar a estrutura. E na história desse mundo você vai ouvir de muita casa ou prédio que caiu por mau funcionamento das peças de apoio. Mas enfim, voltando ao contexto social de humanidade, só quem construiria cidades na superfície seria quem tivesse realmente condições, os poderosos. E nesse ponto começa um tipo de divisão de classes, onde os grandes imperadores vivem no topo do mundo, enquanto os vilarejos comuns e derivados vivem em suas estruturas abaixo do solo. As guerras e estratégias de locomoção seriam baseadas em escavar túneis pelo solo e cercar o inimigo pelos dois lados, o que faria com que os impérios que estivessem acima do solo fossem mais fortes e mais bem protegidos, afinal eles só têm 3 lados para proteger, enquanto os vilarejos subterrâneos e derivados têm 4 lados para se preocupar. E tendo isso em mente, a gente passa pela Antiguidade Oriental, egípcios, mesopotâmicos e etc. A gente passa por todas as épocas antigas, Jesus 2D, Grécia 2D e a queda do extenso Império Romano em 476 d.C., assim dando início à Idade Moderna. Resumindo bastante, a Idade Moderna não teriam muitas coisas diferentes do que a gente já viu aqui, mas eu parei para pensar em alguns detalhes. Então, no lugar de falar de feudalismo e cultura, a gente vai falar de papel plano. O método de propagação ainda seriam as formas geométricas, com símbolos, ou seja, o papel teria que ser grosso para que a gente pudesse escavar ele com os nossos lápis especiais de escavação. A matemática perderia muitos dos conceitos tridimensionais que a gente conhece, a geometria iria se basear só em altura e largura. A física e a química também seriam extremamente limitadas, não existiriam movimentos de profundidade, e também não existiriam moléculas em 3 dimensões, o que limitaria os próprios elementos químicos. E a parte mais triste de tudo, muito provavelmente imagens não existiriam ou seriam muito limitadas, porque como você vai fazer uma imagem com
buracos ou objetos 2D. Você só vai ter uma dimensão para colorir. Então pode esquecer a arte como você conhece hoje em dia e começa a imaginar uma arte resumida em esculturas 2D e buracos arranjados de uma forma bem peculiar. E talvez o que você mais vai ficar em choque: não existiria celular, nem TV, nem computadores do jeito que a gente conhece. Eles seriam bem diferentes. Mas felizmente, ou não, a gente pode pular direto para a Idade Contemporânea, porque toda a transformação cultural e social da Idade Média vai ser bem limitada em diversos pontos. O método de informação e entretenimento mais abundante seria a própria escrita, ou sei lá, ficar reclamando o dia todo da vida e chamar isso de filosofia. Mas enfim, as coisas começam a ficar interessantes quando a gente chega nas primeiras máquinas, como o avanço da tecnologia baseada em engrenagens e fios 2D. A gente chega enfim na urbanização e revolução industrial, as grandes fábricas e máquinas a vapor, a mecanização. Com a mecanização, ou até mesmo um pouco antes dela, os primeiros prédios autônomos iriam surgir, onde um sistema integrado de pontos de apoio diminuiria significativamente as quedas de estruturas. A segunda revolução industrial já chega normalmente com a produção em massa. As pistas de trânsito já são acostumadas com a vida subterrânea e seriam grandes variações entre apoios móveis. Ou seja, não teria como alguém te fechar no trânsito, o que é uma maravilha. Mas por outro lado, se um carro quebrar na estrada, é melhor fazer alguns desvios para caso isso aconteça. Agora vem a situação complicada, terceira revolução industrial. A computação seria algo muito mais mecânico do que a gente está acostumado. Então primeiro surgiriam computadores do tamanho de casas, mas como a tendência é só diminuir, logo os mais modernos aparelhos seriam da espessura de uma TV ou um computador de tubão. E se você for velho, provavelmente você já teve um na vida. E seriam computadores também baseados na mecânica do papel, onde as fórmulas de cada símbolo do alfabeto seriam trocados por mecanismos internos, ou em casos mais avançados, eles seriam moldados na própria tela do aparelho, que seria mole como uma gelatina. E em fator de exploração espacial ou métodos bem mais avançados de tecnologia, bom, só seria tudo bem largo para poder caber todas as peças. Mas eu acredito que as ondas e os métodos de comunicação não seriam muito interferidos, como ondas de Wi-Fi, Bluetooth e rádio, o que a gente usa para se comunicar. A única coisa que aconteceria é que elas sofreriam bastante interferência do ambiente, elas teriam que passar por várias estruturas, então provavelmente seria tudo um pouco mais lento. Porém, nada demais, eu acredito. Bem, isso foi basicamente o que eu consegui pensar desenvolvendo essa noia, mas tem muitas outras coisas que eu não botei no vídeo ou que eu nem cheguei a pensar. Então se você pensou em algo desse mundo 2D, ou quer discutir algo que você acha que poderia ter sido diferente, é só mandar nos comentários aí. E aproveita esse momento para dar um like se você gostou do vídeo e se inscrever para receber mais videozinhos brisados igual a esse. Esse é como seria o mundo para mim se ele fosse 2D, espero que você tenha gostado. Adeus.